Então, aqui, ó, a importância dos fungos, né? Eu tenho a importância nutricional, olha lá, ó, bebidas alcoólicas, vinhos gaseificados, o queijo, camembert, são fungos. Esses fungos, dentre eles está a penicilina, tá? O penicillium é um gênero que tem várias espécies. A penicilina é uma espécie desse penicillium. A penicilina é um fungo que vai fazer o quê? Vai comer a bactéria. A penicilina, ela foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial. As pessoas não morreram tanto quanto na primeira, porque na primeira ainda não se tinha descoberto que a penicilina existia. A penicilina é um remédio, né, natural, um biótico para matar as bactérias. Daí surgem os antibióticos naturais da família, né, da penicilina. Algumas pessoas são alérgicas, mas boa parte das pessoas já usaram a penicilina, que foi muito usada. Hoje é um dos antibióticos fracos, né? Os primeiros antibióticos que as pessoas vão tomar, o médico sempre vai passar a penicilina. A partir do momento que o organismo vai ficando acostumado, né, as bactérias vão se tornando resistentes, outros antibióticos são oferecidos. Aqui o champignon, que é maravilhoso. Se nós estivéssemos na Facela, eu levaria para vocês experimentarem. Tem certas pessoas que não conhecem. Aquele seco e aquele in natura, né? Muito legal, muito gostoso de você colocar no estrogonofe. Outra utilidade, importância, no caso dos fungos, é a importância biológica, como eu disse para vocês. Eles servem para causar doença. Eles servem para controlar as populações. Então, existe a vassoura de bruxa, que ataca o cacau, que é um fungo, né? É um fitopatógenos, o fitopatógenos que vai causar doença nas plantas. Existem aqueles cogumelos, que são as trufas, olha aqui elas. As leveduras, que são o levedo de pão, que eu já mostrei para vocês. Esse daqui é o Roquefort, um queijo, né? Aonde tem a penicilina. Esse queijo, então, quando eu como, além de ter o prazer de degustar esse queijo, ai, professora, ele tem um cheiro forte, chulé. Tá, mas ele é gostoso. Você pega uma tacinha de vinho, então, fica mais gostoso ainda. Esse queijo, ao comer, eu vou estar, querendo ou não, inalando a penicilina e deixando o meu organismo aí protegido, porque ele tem uma quantidade, digamos assim, natural. Ele não foi isolado em laboratório, né? Ali na cápsula ele está bem mais concentrado. Os fungos também podem causar, como eu já disse, a decomposição da matéria orgânica, e eles também podem causar doenças em nós humanos, como algumas micoses, né? O pé de atleta, a micose, o pano branco, são fungos causadores de doença em nós humanos, né? Os lindíssimos, né? Aí tem aí a estrutura de reprodução, né? Olha aqui, ó, as hifas, tá vendo que eu falei com vocês? Geralmente eles são multicelulares, ou seja, cada pedacinho desse é uma célula. Então, aqui, ó, daqui até aqui eu tenho uma célula, daqui até aqui outra célula. Eles não são plantas, pessoal, principalmente porque não tem raízes. Plantas têm raízes, tá? As células deles, embora seja eucarionte, não tem todos os plastos e pigmentos que as plantas têm, como eu já falei lá no caso dos protozoários. Olha aqui, ó. Os saprófitos ou saprófagos, olha, a ferrugem, que é uma doença causada por fungo que dá nas folhas de cana, de café aqui na nossa região. Outros exemplos aqui, ó, dos saprófitos causando decomposição de laranjas, tá vendo? Ah, uma laranja podre estraga todo o cesto. Por quê? As outras que ainda não estão podres podem ter ganhado uma hifa desse fungo e dali a pouco essa hifa se multiplica e vai originar o fungo decompondo a laranja. Então é por isso que tem que descartar, né? Ah, mas aí eu faço o quê? Então você lava todas as laranjas para matar, destruir essa hifa e conservar as laranjas que ainda não estragaram, né? O lado ruim é o quê? A doença, olha, o rosto desse homem todo destruído. Aqui o famoso pano branco, né? São micoses causadas por fungo, tá? Alguns venenosos, como a Anamnita sp. Por que sp? Existem várias espécies desse gênero chamado Ananita. Ananita muscaria é um exemplo de espécie desse grupo, tá?
Eles podem ser utilizados no alimento, como os queijos. Olha, alguns estragam os queijos, tá? Outros melhoram o sabor dos queijos. Então, eles vão fazer a decomposição, né? Como eu já disse, dos materiais, né? Dos vegetais, como do morango, por exemplo. Outros podem ser encontrados, né, do lado de fora, olha, em jardins, como chove, quando tá friozinho, a gente encontra muito desses fungos aqui, ó, que eu falei com vocês que ele era do filo, né, Zygomycetus, que são os famosos chapéu, né, os formato de chapéu. Outros podem ser em formato de micorizas. O que são micorizas? Isso é uma outra importância dos fungos, pessoal. Alguns fungos, eles vão se associar a raízes, né, de feijões. Eu até falei isso numa outra aula. Esses fungos, se associando às raízes de feijões, a gente chama de micorrizas. Essas micorrízicas ou micorrizas é uma simbiose que eles fazem com a raiz do feijoeiro e vai ajudar a tirar o nitrogênio do solo, o nitrogênio do ar, principalmente do ar. O fungo pega o nitrogênio do ar e passa para a raiz da planta, para a raiz do feijoeiro, e por meio das raízes, passa pelo caule, chega até a folha e vai produzir a fotossíntese, e isso é transferido para o grão de feijão, tá? Então, assim, nós precisamos muito de nitrogênio para poder fazer as proteínas do nosso corpo, e a gente obtém o nitrogênio pela alimentação. E quem faz essa facilitação de pegar ele do ar e colocar dentro do alimento é a associação que esses fungos fazem com as raízes de certas plantas, tá certo? Não só do feijoeiro, mas de outras plantas também. Aqui nós temos plantas, né? Existem fungos que vão fazer o que a gente chama de controle biológico de pragas. O que é isso? Eu utilizo um fungo para matar uma praga na minha lavoura, como, por exemplo, uma vespa, uma formiga. Isso a gente chama de controle biológico, tá? O contrário também existe. Por exemplo, a lasa. Ela conseguiu descobrir que existe uma vespa que come o fungo que dá na palha de cana. Então, ela faz a produção dessa vespa em laboratório, né, de larga escala, e solta essa vespa como se fosse uma mosquinha no canavial. E ela sai procurando onde tem esse fungo, ela come o fungo e depois de alguns dias, 2 ou 3 dias, ela morre. Então, ela não causa nenhum impacto ambiental no ambiente e ela ainda faz esse controle biológico, né, de matar o fungo, sem que a Lasa precise de comprar defensivos agrícolas. Por quê? Comprar o defensivo agrícola é ruim para a nossa saúde. Toda planta que tem um defensivo agrícola, ela pode conter, né, agrotóxicos, substâncias tóxicas, que vai causar em nós, a longo prazo, alguma consequência. Então, aqui nós temos o lado bom do cogumelo, ó, os cogumelos shiitake, tá vendo? O shiitake, o champignon, o cogumelo de sol, boletus edílios, né, que é um outro cogumelo combustível, a biorremediação, ou seja, descontaminação de solos e das águas por fungo, tá vendo? Eles podem ser utilizados para isso. A produção de queijos, de bebida alcoólica, aqui, ó, a descoberta da penicilina, que é usado hoje como antibiótico, não só ela, mas também a cefalosporina, que é um outro antibiótico, tá? Produção de ácidos orgânicos, como, por exemplo, ácidos cítricos da Coca-Cola, é uma espécie de arpegilus, ou seja, uma espécie de fungo que vai fazer esse ácido cítrico da Coca-Cola. Fungos que tem aí uma coisa boa, né? O floratil, por exemplo, que é uma levedura, o floratil, ele vai repor a flora intestinal diante de uma diarreia. Quando a gente tem uma diarreia, a gente elimina pelas fezes muita água e minerais importantes para nossa saúde. São muitos fungos que são amigos da gente, que estão no nosso intestino, que vai fazer ali auxiliar na digestão. Então, os fungos, eles precisam ser repostos. Eu posso tomar um Yakult para repor isso, ou eu posso acelerar essa reposição tomando um Floratil,
que é um probiótico, né? Chamado de Saccharomyces boulardii, que é uma espécie de levedura que vai, né, voltar, ou seja, vai se instalar no meu intestino e vai ocupar o lugar daqueles que eu perdi através da diarreia. Existem fungos também que produzem enzimas, como as celulases, que são enzimas que destroem a celulose, né? Muito utilizado aí, no caso, no intestino dos animais bovinos, animais que comem capim. As lipases, que são enzimas que destroem, que vão fazer a digestão de lipídios, de gordura, né? Existem remédios como a lipase, principalmente pessoas que têm problemas aí com o fígado, né? E têm dificuldade de produzir a lipase, então vão tomar esses remédios. Alguns digestivos, né? E metabólitos, como por exemplo, alguns hormônios são produzidos a partir de fungos, esteroides, que são hormônios sexuais, né? Anticoncepcionais, a morfina, que é um dos remédios mais usados aí para dor. Então a gente sempre pensa que a morfina vem do ópio, né? Mas não, a morfina também pode vir por fungos, né? Que produzem essa substância. Então, cultiva-se o fungo para obter essa substância. Aqui, ó, a maturação de queijos, né, como o Roquefort, o Gorgonzola, o Camembert, são queijos que têm aquele gosto característico pelo grupo de fungos, né, ó, o gênero Penicillium. Então, eu tenho Penicillium Roquefort, Penicillium glaucum, Penicillium candida, que são os fungos que vão se formar ali. Cândida, professora, a candidíase? A candidíase é um fungo, até produto de higiene íntima em excesso, eu mato o fungo protetor da minha pele, que controla a população de bactérias, então eu posso ter uma candidíase. O que é uma candidíase? É um excesso muito grande da população de fungos que já existem em meu corpo. Eu preciso diminuir essa população para que eles voltem ao equilíbrio normal, né, a quantidade normal da minha pele. Quando eles estão em excesso, eles atacam a minha pele. Então, a pele fica inchada, com um cormento parecido um leite coalhado, né? Não tem cheiro na maior parte das vezes, arde, coça muito. Então, existem muitos fungos que estão no nosso organismo em simbiose conosco, nos dando proteção, né? A morfologia, né? Aí a gente tem os esporos, aí já entra numa parte mais específica da biologia, que não convém ao caso vocês estarem estudando reprodução de fungo, nem tá decorando nada disso. Eu só peguei esse material desse professor para vocês verem que nós utilizamos muitos fungos no nosso dia a dia, que ele está em nosso corpo e a gente nem sabe muitas das vezes. Tá certo? Então, eu encerro essa aula aqui.